Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om. Ok. Então, nós estávamos vendo, voltando para o capítulo 10, né, naquele finalzinho do arquivo 6 a 8, né? Nós estávamos vendo a glória de Ishvara, a glória de Saguna Brahman, né? E o modo qual nós precisamos de deixar toda a glória, né, a ele, a este Bhagavan, a este Deus, né? E saber que qualquer pureza, qualquer glória, qualquer sabedoria que a gente desenvolva pertence a Ishvara, né? Esse verso 10 ele pontua muito isso, né? Porque o ego, ele é ladrão, você sabe, o ego gosta de roubar e reivindicar coisas que pertencem a Ishvara. Por que que Ishvara é a única glória? Ah, mas Ishvara não é Brahman? Sim, mas Ishvara é a primeira manifestação a partir de Brahman, tá? Ishvara é o quê? É inteligência pura, Sattva-guna pura, clareza, conhecimento total. Esse conhecimento, este Sattva-guna total, entendeu? É o que vai refletir no corpo sutil para produzir essa consciência refletida que tem um pouco de conhecimento, um monte de ignorância. Então, aquele conhecimento que a gente tem, todo ele vem do conhecimento de Saguna Brahman, entendeu? Que é o conhecimento total, a inteligência suprema, né? Que é a primeira modificação que existe no âmbito da consciência, né? Então, essa consciência, ela se manifesta através de Saguna Brahman, né? E toda a glória vem de Saguna Brahman, e a gente precisa de compreender, não é questão de desenvolver uma falsa modéstia, não, é fato, entendeu? E este fato vai nos permitir de manter o ego que está sempre querendo se exaltar, manter o ego, né, bem disciplinado como um cachorrinho que tem que ser adestrado mesmo, né? Suponha que tenhamos uma dúvida. Ok, se eu passar por todo esse processo, qual é a dúvida aqui? Só um segundo. Quando eu digo que eu sou isso ou aquilo, eu estou me identificando com os Namarupas, né? No momento que isso acontece, a imortalidade não pode ser reivindicada. Isso aqui é mais uma vez conectado com a questão da Betânia, né? Quando eu me deixo iludir pelos atributos que me constituem como um Jiva Atma, né? Eu tenho dificuldade de reivindicar a minha natureza Satchitananda Brahman, que é imortal, né? No momento que eu, né, me confundo e eu atribuo a realidade a essas sobreposições, né, que são sobreposições dos gunas de Maya, né, a minha configuração, olha quanto inteligente eu sou, quanto belo, bonito, brilhante, sábio. No momento que a gente faz isso, né, a gente está traindo, né, a nossa real natureza livre de atributos, que é imortal. E aí a gente fica com dificuldade, por isso que eu pensei na Betânia. A dificuldade é o quê? A imortalidade é mais difícil de ser reivindicada. Porque se eu me identifico com os gunas, com as configurações, os elementos que me configuram, que me constituem, aí já fica difícil de eu reivindicar a minha natureza livre de atributos, né? Portanto, este é o processo. Você permanece sempre lembrando que você é a consciência sem atributos. E este é o processo vedântico, né? E é um processo que, como nós vimos, ele é um caminho sem percurso, né? Mas é um caminho que requer tempo para o desenvolvimento das qualificações, da pureza, né? Desenvolvimento Sattvaguna, e aí a pessoa diz assim, tudo bem, todos os ensinamentos do Vedanta são maravilhosos, eles prometem um Ananda, né, uma paz que é a única paz verdadeira, que é a única felicidade verdadeira,
Mas qual é a garantia? Pô, se eu tiver que dedicar a minha vida inteira a esse processo, você tem uma garantia que no final, né, o final vai dar tudo certo, né? Eu vou colher este Ananda, né? Aí o Swami brinca dizendo assim, não, neste caso a gente não dá um certificado de garantia a ninguém, né? A Krishna está dizendo que eu prometo, né? Mas sem certificado de garantia, porque pode dar um caso na Corte do Supremo. Ah, você ofereceu garantia e eu não obtive o moksha agora, né? Aí a gente tem que pegar o Marcelo, que é advogado, para nos defender. Então, comece com Ishvara na forma única e passe para a visão de Ishvara como a forma cósmica, totalidade de tudo, e no final entre no modelo binário, no qual Ishvara é simplesmente o substrato de todo o universo projetado, né? De Ishvara, Jiva e Jagat. O verso número 8, Krishna diz: Eu sou a fonte de tudo, tudo procede de mim. Sabendo assim, os sábios dotados de devoção me adoram. Então, de novo, né, eu tive uma conversa de novo com meu amigo que tem dificuldade de compreender esse elemento devocional, né? Ele é um aluno meu, né? Porque é raro. Aqui e ali eu tenho alguns alunos que são colegas, amigos, né? Que a gente fala de muitas outras coisas também, mas é muito raro. Ele talvez seja o único esse ponto. E, e é difícil, às vezes, você conciliar dois papéis, o papel do professor e o papel de amigo, né? Então, eu estava falando sobre isso. Os sábios dotados de devoção me adoram. Mas por que adorar, né, a este Brahman, né? O meu amigo dizia, né? Por que, cara? Que história é essa minha? Eu não sei. Me diz o que que é essa adoração, me diz o que é essa devoção. Como é que você vai explicar o amor, né, em palavras para alguém, né? Você sabe o que é o amor materno? O amor de uma mãe? Uma mãe, né? Uma mãe realmente sadia, não uma mãe doida, né? Ou disfuncional, né? Você sabe o que é o amor? Eu vou descrever, né? Então, você pode escrever um livro sobre o amor incondicional de uma mãe, mas ainda assim, ela não vai realmente conseguir, né, conver a ideia, né, o fato, né, a experiência de uma mãe, né? Então, como é que você vai explicar para a pessoa o que é um sentimento, né, que é colocado como um sentimento muito mais elevado, que é o sentimento de apreciação, amor e devoção pelo Criador, né? Para uma pessoa que talvez não tenha muita experiência de amor, de compaixão, entendeu? E quase sempre são pessoas que desenvolveram muito mais o intelecto, e quase sempre são pessoas cujas companheiras ou companheiros, quase sempre o homem é mais assim, né? As companheiras reclamam muito, você não sabe, né? Ser romântico e amoroso comigo, né? Bababá. Não, não sei mesmo não, eu sou cabeção mesmo, né? Então, como é que você vai explicar esse sentimento devocional e como você pode produzir isso numa pessoa que não tem essa tendência, né, inerente à sua configuração, né? Então, esses sábios são aqueles que desenvolveram não somente o intelecto, mas desenvolveram a mente emocional. A mente emocional é importante ser desenvolvida também. Quando a gente diz que esse processo vedântico precisa purificar, né, a estrutura, né, do corpo sutil, são todos os centros, o intelecto, o corpo, os pensamentos, né? O centro emocional, o centro de memória, né? Tem diversas subdivisões que alguns textos apresentam, entendeu? Então, o ego, esse sentimento daquele que está sempre querendo reivindicar o que pertence ao Criador, né? Então, um corpo sutil, uma mente muito bem estruturada, né? Ela se desenvolve em todos os seus centros, né? Mas não sempre isso ocorre. Então, aqui, de novo e de novo, Krishna está falando sobre uma atitude que fundamentalmente é a atitude do Karma Yoga, que é uma atitude de muito amor, muita apreciação, muita adoração, reverência a este princípio criador, né, que nos mantém vivos, que nos fornece nossas mentes, os nossos pranas, o nosso corpo anatômico. Então, tudo isso é um presente que nós recebemos, né? E
tem pessoas que têm dificuldade de oferecer uma devoção, um sentimento profundo de gratidão por tudo isso, né? Tudo é Ishvara. Quando a gente vai tomar um café, comer um almoço, isso e aquilo, sem Ishvara, nada daquilo estaria presente diante de nós para nos alimentar, né? Então, você vai ser um devoto de Ishvara, sim. Então, que esta devoção seja uma devoção não somente intelectual, mas que ela se desenvolva também no centro emocional de todos nós. Afinal de contas, o Swami Paramarthananda, ele fala repetidamente que este conhecimento, este autoconhecimento que passa pelo conhecimento a respeito da glória do Senhor, né? Ele desenvolve um sentimento de apreciação e devoção pela glória do Senhor, né? E que no final das contas ele nos conduz ao autoconhecimento firme, claro, bem internalizado, né? E esse autoconhecimento, ainda assim, né? Me perdi, eu ia falar uma coisa bacana, deixa eu ver se ela volta. Os sábios dotados de devoção. Então, nós desenvolvemos esta adoração por tudo aquilo, né, que Ishvara, a Saguna Ishvara nos oferece. Isso irá purificar o nosso centro emocional, tá? Irá substituir as nossas emoções, que todas elas são fundadas nos nossos quereres e não quereres, gostos e desgostos, o que eu amo e o que eu odeio. Então, o que eu ia dizer é que este processo de purificação do centro emocional, ele está ligado com autoconhecimento no final, que o Swami diz que os frutos relevantes, realmente, né, necessários, é o quê? É uma força, um equilíbrio e uma capacidade de lidar com o mundo do ponto de vista emocional. Ele fala a transformação da personalidade emocional. Quantas vezes nós ouvimos o Swami Paramarthananda dizer isso? Então, este centro emocional, ele precisa também ser purificado, de modo que a gente aceite as coisas que o mundo está nos trazendo com total confiança nessas leis, né? Aqueles de vocês que me conhecem já há mais tempo, sabe que quando iniciou esse processo da implementação da nova ordem mundial, pelo menos é uma tentativa séria que eles estão fazendo em 2020, com a tal da pandemia, né? Então, eu tentei abrir os olhos de muitas pessoas, porque eu sabia que era tudo, quase tudo era fake news, era uma manipulação através da mídia comprada, e eu queria abrir os olhos das pessoas, por quê? Porque eu sabia que era uma guerra de narrativa, uma guerra de informação, e as pessoas estavam caindo em tudo aquilo, né? E eu sabia que as injeções não eram injeções, etc, etc, né? Então, o que que ocorre? Eu fiz tudo aquilo porque eu achei que, de repente, se uma massa se desenvolvesse essa compreensão e dissesse não a tudo isso, nós talvez pudéssemos reverter tudo isso. Mas depois de 4 anos, o que que ocorre? Eu simplesmente aceitei aquilo que não pode ser modificado, né? E eu compreendi até por que a maioria das pessoas não queriam saber disso, porque saber disso é tão perturbador, entendeu? É um choque tão grande você saber o que está realmente acontecendo neste mundo, que as pessoas não têm confiança suficiente em Ishvara para dizer assim, ah, então é isso, então Ishvara está querendo botar fim em tudo isso, né? Ishvara está talvez utilizando as forças adármas para colocar fim nesta civilização. Então, a falta de confiança em Ishvara, entendeu? Vai fazer de modo que você não queira nem mesmo, né, ver as coisas assim como elas são, né? Os sábios, eles são dotados de devoção. A devoção é uma aceitação por aquilo que não pode ser mudado. É tudo segundo esse desenho inteligente, preciso, né? E eles continuam me adorando, mesmo se eu colocar um fim numa civilização que precisa ser interrompida, por exemplo, entendeu? Imagina a confiança em Ishvara, porque as pessoas dizem, não, Ishvara não vai permitir, Ishvara não vai deixar, eu ouvi isso diversas vezes. Mas por que não? Entendeu? Essas coisas já não podem ser transformadas através dos jivas, e se o livre-arbítrio humano, que é realmente o alvo desta guerra contra a humanidade, a destruição do livre-arbítrio, se o livre-arbítrio humano não pode mais ser preservado, é melhor colocar fim a esta civilização.
Portanto, tudo vem de mim, tudo procede de mim, e somente os sábios dotados de devoção me compreendem e me adoram. A partir deste verso, o Senhor fala sobre Anekarupa, devoto do Senhor com várias formas. Então, ele está fazendo uma revisão, passou dos devotos de uma forma única, devoto de uma forma de uma forma única, um devoto da forma cósmica do Senhor, né? E esta Vishvarupa Bhakti, devoção na forma cósmica, trará muitos benefícios aos estudantes. Devoto da forma cósmica, ele desfruta muitas virtudes. Na verdade, muitos valores surgirão naturalmente quando eu tiver essa visão de Deus na sua forma cósmica. De novo, a gente vê o ouro e a gente vê o anel. A visão do anel não invalida a visão do ouro. A visão do ouro não invalida a visão do anel. O meu darshan, a minha visão é de ambos. A ordem inferior e a ordem superior. A ordem superior é o ouro, né? A ordem inferior é o namarupa, é o anel. Eu vivo dentro do âmbito desta realidade dualista de namarupas, sem perder a perspectiva da essência de tudo isso, que é o ouro, que é a consciência, que é Brahman, que é a minha própria natureza, né? Então, esse conhecimento da forma única, cósmica do Senhor, entendeu? Tem uma vantagem enorme, tá? Você vai compreender as leis que regem esse milagre da vida, vai compreender que você não tem controle, tudo vem do Senhor, o karma vem do Senhor, em associação com as nossas palavras, ações, né? Nossas vasanas. Então, nós experimentaremos prazeres e dores, bom e mal, tá? E com equanimidade. Essa é a moral da história. A purificação dos quereres e não quereres, Betânia, é aquilo que permite a gente neutralizar as impurezas, né? Esses ragas e deveshas, gostos e desgostos, atrações e repulsões, né? Desejos e medos, elas vão enfraquecendo na linguagem do Swami Paramarthananda. Essa é a grande vantagem da gente manter a visão de Saguna Brahman como com essa visão cósmica, que é, né, a manifestação do universo, que é desenhada e sustentada por essas leis inteligentes e precisas, considerando que, do ponto de vista da experiência humana, a lei mais importante é a lei da causalidade, que é o karma, ações e seus resultados. Compreendendo esta equação kármica, esta equação, né, causal, os ragas and dveshas, eles serão simplesmente neutralizados, e essa é uma vantagem enorme no processo de purificação ou remoção daquelas impurezas, que é uma fantasia de que eu talvez possa viver experimentando somente aquilo que eu quero. Uma vez que eu compreenda que toda a manifestação é Ishvara, é Saguna Brahman e suas leis, como eu posso gostar de uma parte de Deus e não gostar da outra parte de Deus, né? Naquele exemplo radical que eu dei, entendeu? Se ocorre o fim dessa civilização deste planeta, depois ela brota de novo. Se ocorre o fim dessa civilização, né? Por que que eu vou dizer, não, Deus, isso não é justo, vai acabar com a festa, né? Não, eu aceito tudo, né? Se eu compreendi, se eu desenvolvi a visão cósmica do Senhor como bom Karma Yogi, né? Eu compreendo que tudo isso segue as leis, princípios e regras que servem o benefício da preservação do livre-arbítrio humano, que é a joia, a flor mais importante da criação, é o livre-arbítrio humano. Se ele for destruído através da implementação, consolidação da nova ordem mundial, que vai fundir a vida, a inteligência, o livre-arbítrio humano com a inteligência robótica, né? Então você simplesmente fala, não, eu aceito Ishvara, se você não conseguir modificar o curso desta civilização, eu aceito que você a destrua. Por quê? Eu tenho essa perspectiva, essa visão de você com todas as leis, e eu tenho confiança total no Senhor, confiança nessas leis, né?
Eu sabia que algumas pessoas iam deixar a aula quando eu começasse a falar disso. Então, uma vez que eu saiba que toda a criação é manifestação do Senhor, né, eu aceito aquilo que não pode ser modificado sem nenhuma resistência. Eu dou um bem-vindo a tudo, porque eu sei que tudo é Exuara. Toda a nossa tensão, estresse, frustração, expectativa, devem apenas a uma resistência mental. Eu quero o que eu quero e eu não quero o que eu não quero. Eu estou disposto a aceitar certas coisas de Deus, mas eu não estou disposto a aceitar as outras. Eu não tenho total confiança nesta inteligência suprema. Eu nem consigo imaginar tais experiências tão radicalmente adversas. Elas me causam estresse e tensão só de imaginar tamanha a minha falta de confiança nessa inteligência suprema. Como a imaginação de que eu posso falhar, e isso, qualquer antecipação de um fracasso causa perturbação. Nós não compreendemos a visão cósmica do Senhor, o Senhor, como todas as leis que são desenhadas, né, sob medida para cada um de nós, a nível individual, como também a nível coletivo. E aqui ele apresenta um aspecto muito bacana, um termo muito bacana, que conclui este arquivo que eu vou terminar ainda hoje. Ele diz assim: ah, Krishna diz que para um Virat Bhakta, né, Virat Bhakta não há nada que seja indesejável, porque ele tem total confiança no Senhor. Tudo é bem-vindo para ele. Ora, porque ele vê cada experiência, cada situação como traçada do Senhor, originada pelo Senhor. Então, o que é o Virat Bhakta? Nós vimos, né, quando nós estudamos o Mandukya, os três estados são, né, representados, né, por três entidades que experimentam o campo de experiência, e o campo de experiência no ponto de vista físico-material, é chamado de Virat, tá? Então, o Virat Bhakta é o devoto que vê Deus manifesto como o milagre da vida, né? Expresso em sua fisicalidade, o também referido como o Vyavaharika, né? Essa ordem física material, né? Então, eu não posso Virati Bhakta, devoto do Senhor como a totalidade do universo manifesto. Não há nada que seja indesejável. Tudo é bem-vindo para esse devoto, né? Ele é um Virati Bhakta, né? Então, recapitulando, o Vishwa, ele interage com o campo de experiência que é chamado de Virat. O sonhador ou pensador, ele interage com o campo de experiência que é chamado Hiranyagarbha, que é Ishvara como o mundo, né, macrocósmico mental, né? E o sonhador ele interage com o campo de experiência que é denominado Ishvara, que são a totalidade de todo conhecimento, todas as leis em sua formação causal, semente, né? Então, Virat Bhakti é aquele que vê Deus manifesto como o mundo físico e material. Portanto, Krishna diz: eu sou a fonte de tudo. Para esse Virat Bhakta, devoto do Senhor como a totalidade do universo, ele sabe que o Senhor é a fonte de tudo, de todos os prazeres e dores. Então, por que dor poderia ser somente prazer? Não, não cabe a Ishvara, cabe aos jivas. A nós foi dado uma inteligência, né, o livre-arbítrio, que nos permite, né, discriminar, discernir, decidir, pensar, agir, né? E dependendo da nossa performance, né, eu vou produzir prazeres ou dores, né? Paz ou conflito. Então, tudo é Ishvara Prasada, tudo é o presente de Ishvara, né? Somente este Virat Bhakta, né? Ele será um Karma Yoga ideal. O Karma Yoga é a nível mais elevado, né?
é aquele que compreendeu Ishvara em seu nível mais essencial, fundamental. E somente este Karma Yoga, né, ele é capaz de aceitar tudo como Ishvara Prasada. Então, existem níveis e níveis e níveis e níveis de aceitar tudo como Prasada. Até mesmo as coisas que parecem que são, né, radicalmente destruidoras, né? Vocês lembram aquela passagem no final do Gita que Arjuna pede, não, eu quero ver você em sua totalidade, todos os prazeres, né? O lado positivo e negativo. E Krishna disse, você tem certeza, Arjuna? Olha, você de repente vai se assustar. Aí ele insistiu, aí Ishvara, né? Bhagavan se apresentou através de todos os pares opostos, e a Arjuna falou, oh, não, não, chega, chega, eu não queria ver tanta destruição, não queria ver tanta dor, não queria ver... Não, né? É um pacote único, prazeres e dores, situações favoráveis e desfavoráveis, o amor e o ódio. O critério é aceitar tudo como Ishvara Prasada, assim como um tempo, não sabemos que tipo de prasada virá, pode ser um prasada doce ou amargo. Não tem doce que é amargo que a gente ainda curte, né? Não tem umas sobremesas que são um pouco amargas, mas a gente curte, né? Pode vir um lindo ladu doce, né? Como pode ver algumas sobremesas que são um pouco, né, ácidas. Então, aqui ele fala um pouco sobre uma analogia sobre o templo Subramanya, que fala sobre o Poço das Cobras como praçada. Você pode pegar lama, pode pegar fogo. Eu não entendi bem essa passagem. Fundamentalmente, até mesmo situações completamente, né, adversas, elas precisam ser vistas como praçada. Somente esses, né, esses bhaktas, né, são capazes de aceitar tudo, sempre como um presente abençoado por mim. Que tipo de bhakta eles são? Eles são Buda, eles são bhaktas sábios, eles são bhaktas bem informados, ele traz esse conceito bem informados sobre a informação de que o Senhor é a causa inteligente, a causa material do universo, e ele também é chamado de Bhuta Bhakta, né? Virati Bhakta, né? O Niskama Bhakta, são diversas expressões analisadas de ponto de vista diferente para ilustrar um Bhakta muito elevado, né? Então, esses Bhaktas apresentados aqui, eles são muito bem informados, mas não tão bem informados sobre a real natureza de Saguna Brahman, de Saguna Ishvara. Eles não conhecem muito bem o Nirguna Ishvara. Aqui o Buda não significa Nirguna Atma, né? Conhecimento da natureza de Nirguna, conhecimento da natureza livre de atributos de Brahman. Eles são conhecedores de Virati Ishvara, Virati Brahman, né? Eles são Virati Ishvara Yani. Eu amei essa passagem, né? Yani, ele tem um conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento de Brahman colorido pelos gunas de Maya, né? Que se apresenta, né, com toda a sua glória como conhecimento total, né? Conhecimento absoluto de tudo, passado, presente e futuro, todas as suas leis. Então, eles são Virat Ishwara Yanis, conhecedores do Senhor, como a totalidade do universo manifesto, que inclui as suas leis e princípios naturalmente, né? Por causa dessa atitude, esses devotos, né, eles possuem uma mente sempre encharcada de devoção, né, de confiança, né, de fé, de certeza, né, de que essa glória que concede a nós esta consciência, né, ela é a fonte de todo conhecimento, de toda sabedoria, portanto, a gente pode relaxar e aceitar tudo livre de estresse. Esse é o melhor curso de gerenciamento de estresse, tá?
E você não precisa de fazer um curso de gerenciamento de estresse, você precisa simplesmente compreender o Senhor deste modo. Portanto, esta sabedoria, eu estou preparado para a beleza desta manifestação, mas estou preparado para o pior também, né? Quando eu tentei compartilhar a situação do mundo, o que está ocorrendo por trás das cortinas nesse mundo, eu quis também para ajudar as pessoas a se prepararem. Prepararem como? Psicologicamente e fisicamente também, né? Eu costumava apresentar, se você é bem informado e sabe que está chegando um tsunami, você passa numa praia lá em São Paulo e vê milhões, milhares de pessoas curtindo o final de semana, e você sabe que o tsunami vai devorar todas elas, né? Aí você fica pensando, e agora? Eu vou dizer, vou falar alguma coisa ou não vou falar nada, né? Então, falar significa as pessoas, ao menos, podem desenvolver uma certa preparação física, material e psicológica, mental também, né? Se bem que a preparação realmente é uma preparação religiosa, espiritual, ao ponto de aceitar até mesmo o pior como praçada. Tudo é muito bem-vindo, ambos são os importantes, os prazeres e as dores. As dores servem para que a gente possa corrigir, né, as nossas condutas neste mundo, né? Bem-vindo, né? E quando você vai, você será bem-ido. A gente em inglês diz welcome, né? O outro seria well go, vai embora. Então a gente dá o bem-vindo quando chega e a gente dá o bem-ido quando vai, né? E esses são os sábios dotados com esta devoção. Então tá, amanhã a gente entra neste outro texto que é realmente muito bonito, o outro texto, não, outro arquivo, tá? Eu já ouvi, é muito bonito, né? Então amanhã o meu computador está funcionando, ele trabalhou muito, ele deve estar em boa forma agora, e a gente começa às 9h05, se Ishvara permitir naturalmente, né? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om. Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você?
tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa, recebe. Então, o convite é, se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.